tem que sempre estimular a igreja a convidar pessoas, né? Aquela pessoa muda de pessoa, chama outra, chama pessoas que talvez você nem conhece, convide, tá bom? Vamos fazer nosso papel, né? Até mesmo que eu vou ministrar hoje, é interessante que esses homens, quando vão à guerra, com a direção de Deus, eles perdem a guerra. Aí eles choram, lamentam, né? Que também vai falar dentro do texto. E aí eles se levantam, com mais uma palavra, vão à guerra de novo e perdem a guerra. Parece que Deus está provando o povo. E Ele mandou ir. Aí na terceira vez eles ganham a guerra. É interessante porque o reino de Deus realmente é ganhar da força. Porque tudo que Deus manda nós fazer, Ele vê a gente também, às vezes, não ter tanto êxito, humanamente falando, né? É como se estivesse nos testando, né? E aí Ele dá uma palavra, prossegue, vai de novo, né? Não foi diferente, né? A gente vê hoje que a gente enfrenta dificuldades, não é verdade? Mas vamos lá. O tema de hoje da mensagem é juramentos que levam à ruína. Vamos repetir comigo? Juramentos que levam à ruína. Quantos juramentos, quantos compromissos, quantas alianças fazemos que o resultado é a ruína? E é sobre isso que vai abordar hoje, amém? Pai amado e Pai querido, obrigado, Deus, por mais um ajuntamento, mais um culto. Estamos aqui para Te entronizar, engrandecer o Teu santo nome, fazer menção do Teu nome e da Tua palavra, que cura, liberta, traz direção, nos ensina a vencer, nos ensina a ser vitoriosos, nos instrui, ó Pai, como Seu bom servo, como ter êxito em todas as nossas escolhas, ó Pai. Senhor Deus, como ser um adorador de coração sincero e contrito, ó Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha, Deus, tirar tudo aquilo que possa gerar sonolência ou gerar algo que vai querer dispersar. Repreenda, Deus, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja levada cativa agora a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Faça uso da sua Bíblia em Mateus 5, verso 33. Um texto muito conhecido. Mateus 5. Obrigado. Mateus 5, verso 33. Eu vou ler esse texto como base, mas eu vou para Juízes mesmo, ministrar aquilo que Deus quer nos ensinar. Mas como base vou usar o Evangelho de Mateus, amém? Porque ele é bem oportuno para aquilo que vai ser ensinado pela Sagrada Escritura no dia de hoje, amém? Então o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 33, vai dizer assim: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, é Jesus ensinando, tá? Não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Verso 33, parte B. Mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. O voto que você fez a Deus, cumpra ele rigorosamente. É Jesus aqui nos ensinando. Amém? Então é esse ensinamento, né? Pode abrir na sua Bíblia Juízes capítulo 21. Esses ensinamentos de Jesus lança luz sobre as imprudências de juramentos que são realizados na Bíblia, por personagens da Bíblia e por nós. Então vamos lá. Esse texto trouxe luz, lançou luz sobre as imprudências dos juramentos que são realizados por homens da Bíblia e por nós. Cumpra rigorosamente todos os seus juramentos. Amém?
Juízes capítulo 21, verso 1. Eu li o livro de Juízes, e cheguei no finalzinho dele aqui, os 3 últimos capítulos, e eu fiquei assustado, confesso para vocês, com uma história que me deparei aqui. Eu vou falar um pouquinho dela, mas vou ler primeiro com vocês aqui o último capítulo de Juízes, que é o capítulo 21, verso 1. Então os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispa este juramento, amém? Diante de Deus, estamos falando sobre juramento. Ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. Presta atenção. O povo de Israel é composto por quantas tribos? 12 tribos. Vocês estão fé? Eles estão juntos em Mispa, menos a tribo de Benjamim está lá, e eu vou explicar por quê. E eles se reúnem em uma só voz, fazem um juramento. Que juramento? Ninguém dentre vós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. Volta a dizer, 11 tribos estão reunidas, são 12 total. 11 estão reunidas. A de Benjamim não, porque eles estão em um diálogo a algo que ocorreu por intermédio da tribo de Benjamim. Então os benjamitas não estão nessa reunião. E nessa reunião é estabelecido um juramento. Juramento esse que entre as 11 tribos ninguém poderia dar a filha a casamento de nenhum dos filhos de Benjamim que não estão na reunião. Tranquilo? Seguimos. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente, em alta voz, e clamaram a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Bradavam eles, porque nos aconteceu tamanha desgraça, porque Israel perdeu uma de suas... Lembra, quem não está na reunião? Qual tribo? Benjamim. E eles estão chorando e se lamentando, porque na cabeça deles entendem que perdemos um irmão, perdemos uma nação, perdemos uma tribo. E choravam amargamente. Calma que nós vamos entender. No dia seguinte o povo se levantou ao raiar da alvorada, construiu um altar, ofereceu holocaustos e sacrifício de paz e comunhão ao Senhor. Verso 6. Então os filhos de Israel, muitos se afligiram, plantearam por seus irmãos benjamitas, exclamavam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntavam: que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos, lembra? Juramos, juramento. Eles fizeram juramento: nenhuma filha nossa, ou melhor, é isso mesmo, vai se casar com um dos poucos que sobraram, vocês vão entender, dos benjamitas. Aí eles estão se lamentando e chorando. E agora, como os benjamitas vão gerar, vão crescer, eles vão morrer, porque sobraram apenas alguns homens da tribo de Benjamim. E nós juramos que nossas filhas não serão dadas a casamento. E agora o que vai acontecer com o nosso irmão e essa nação que sobrou, os benjamitas? Pois juramos a Deus que não daríamos nossas filhas em matrimônio. Amém. Aí eles vão se desesperar, para a gente se situar mais no texto que vai acontecer agora. As 11 tribos de Israel fizeram um juramento, certo? Não vamos dar nossas filhas aos benjamitas, aos poucos homens que sobraram. Aí eles caem em si e falaram: o que nós fizemos? Fizemos um juramento que comprometeu uma nação, que comprometeu o nosso irmão benjamita, porque 12 tribos é 12 irmãos, que gerou cada tribo uma nação. E agora eles fizeram um juramento e se arrependeram. Só que não dá para voltar atrás.
porque perdemos uma tribo. Aí eles começam a pensar uma série de possibilidades para manter a tribo de Benjamim viva. E agora começa um dano atrás do outro, uma imprudência atrás da outra. Tudo porque fizeram um juramento sem direção de Deus. E agora eles têm que cumprir o juramento. E eu vou explicar, vocês vão entender por que eles fizeram o juramento. Mas vamos entender primeiro quais ações eles começam a tomar agora após o juramento. Verso 8. Uma série de ações imprudentes. Então eles se informaram indagando: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu à reunião? Em Mispa. Nem em Mispa. E chegou à conclusão de que nenhuma pessoa de Jabes de Gileade tinha subido ao acampamento para a assembleia. Então eles começam a pensar em possibilidades. Quem não estava na reunião? Beleza. Identificaram que nenhuma pessoa de Jabes de Gileade. 9. Contaram-se todos que tinham atendido a convocação e efetivamente ninguém vieram de Jabes de Gileade. Tiveram a conclusão, realmente o povo de lá, de Gileade, não estava na reunião. Verso 10. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com essa ordem expressa: e de passar ao fio da espada todos os habitantes de Jabes e Gileade. Ou começam a matar o povo desesperadamente de Gileade, inclusive mulheres e crianças. Portanto, assim procederam: matareis todos os homens e também toda mulher que já tivesse deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Então foram lá, invadiram Gileade, mataram homens e mulheres, pouparam as poucas virgens. 12. Então todos os habitantes das cidades de Jabes e Gileade foram encontradas 400 virgens. Quantas virgens? 400. Até que é bastante, do jeito que o mundo está. Moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. Então todos concordaram em enviar mensageiro aos benjamitas na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Então os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes e Gileade. Contudo, não havia moça um número suficiente para todos os homens. Então está aqui uma reunião, um concílio, fizeram um juramento equivocado, lamentaram, se arrependeram, não dá para voltar atrás, porque tem que cumprir o juramento. Perceberam que o juramento comprometeu uma nação, e agora estão tentando arrumar o erro que eles realizaram, o juramento que eles se comprometeram. Aí começam a fazer atrocidades, invadem Jabes de Gileade, matam mulheres, crianças, homens, pouparam as virgens, mandaram as 400 virgens para onde? Para os benjamitas, porque mataram as mulheres de benjamitas. Calma que nós vamos chegar lá. Tentando arrumar o erro que eles fizeram, com medo de apagar a nação de Benjamim, porque não tem mulher lá, eles mataram uma cidade. Começa a fazer um monte de imprudência. Imprudência ocasionada por um juramento. O tema da mensagem é juramentos que levam à ruína. Juramentos que levam à ruína. Verso 16. E os líderes da congregação israelitas tomaram a seguinte decisão: considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposa para os homens que restaram? Porque as 400 não foi suficiente. Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que a tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos esse juramento: maldito seja todo aquele que der a mulher ao Benjamim. Amém? Aí não resolveu a situação. Os 400 virgens não foi suficiente. Aí sabe o que eles vão fazer? Mais burrada. Repita comigo: burrada. Por causa de um juramento sem direcionamento.
Verso 19. Contudo, a tradicional festa anual do Senhor em Siló, a norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Olha o que eles identificam. Vai ter uma festa em Siló, vai ter mulher lá. Irmãos, eles estão cegos. Olha a cabeça deles, eles vão invadir esse lugar. Vai ter uma festa em Siló, norte de Betel, gente. Vai ter gente reunida lá. Vai ter um ajuntamento lá. Sabe o que nós vamos fazer? Verso 20. Orientaram, portanto, aos benjamitas. Então eles pegam e falam: avisa os benjamitas para ir lá nessa festa, ao redor, e criar emboscadas. Eles vão sequestrar as mulheres lá. Mais uma imprudência devido a um juramento sem direcionamento. Orientaram, portanto, aos benjamitas: ide emboscar-vos nas vinhas. Vigiareis, e logo que as filhas de Siló saírem para executarem suas danças, saireis das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se, sequestrar, apoderar-se de uma das moças de Siló. Em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Olha a cabeça de Israel. Vai lá em Siló que vai ter uma festa. Fica escondido nas vinhas. Quando as moças, filhos de Siló, passarem, sequestra elas. Mais uma imprudência gerada por uma consequência de um juramento sem direcionamento. Porque Deus não falou para eles fazer aquele juramento. Então foi um juramento sem direcionamento. Amém? Estão comigo? Verso 22. Aí se os pais delas, os irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhes-emos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podeis entregá-las a eles. Portanto, nesse caso tereis sido culpados, mas agora sois inocentes. 23. Assim agiram os benjamitas. Quando elas estavam dançando, cada uma tomou uma moça para si, sequestrou, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças, e reconstruíram suas cidades, e nelas se estabeleceram. E verso 25. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que parecia direito. Não tinha um rei, não tinha alguém para direcionar, né? Então eles estavam meio fazendo coisas sem direção, estavam insensíveis, estavam tendo ações imprudentes, tudo por causa de um juramento sem direcionamento, resultantes do juramento. Amém? Juramentos que geram ruínas, que levam a ruínas. Gente, verso, não vamos abrir, que é muita coisa para ler. Lemos no capítulo 21 alguns textos, amém? Entendemos um cenário de confusão, de imprudências, né? De reuniões, de decisões que comprometeram uma nação. Tudo porque aí é difícil a história. Estamos no capítulo 21, não vamos abrir. Capítulo 19, capítulo 20 é o que ocasionou essa reunião. Amém? Um homem levita se apaixonou por uma mulher. Ó, gente, da onde saiu a história? Capítulo 19. Um homem levita se apaixonou por uma concubina e ela foi infiel a ele e foi embora. Mas ele chama um servo, pega 2 jumentos, resolve ir atrás da quem ele está apaixonado. Quem é que já se apaixonou? Vocês estão ficando velhinho, meio enjoadinho, né? Todo mundo, gente, né? E ele estava apaixonado, cego, né? Mas, irmãos, eu estou brincando, mas a história é pesada demais. O que o texto vai narrar. E essa mulher foi embora para Belém de Judá.
Então ele chama o servo, pega 2 jumentos e vai atrás dela. Chegando lá, o sogro, o ex-sogro, se alegrou com a presença dele, né? O acolheu, pediu que ele ficasse em sua residência por 3 dias. Então ele conseguiu reconquistar a moça. Comia junto, passou a se deitar junto, o texto vai dizer. E ele quer ir embora, o sogro segura mais um dia, ele quer ir embora, o sogro segura mais um dia, até que ele fala, não, eu preciso ir. E ele se vai, né? Ele vai, ele precisa voltar para a sua terra, agora com a sua esposa, que ele conquistou, novamente, feliz, estava tão feliz. E no caminho, o cansaço bate, e eles precisam parar em uma cidade, amém? Cidade essa chamada Gibeá, repita comigo, Gibeá. E ali a cidade, o texto vai dizer que aquele levita estava numa cidade onde pertencia aos benjamitas. O levita é da tribo de Levi. Ele não pertencia à tribo de Benjamim, mas ele estava na tribo de Benjamim, amém? Nação de Benjamim. E ninguém acolhia ele na praça, chegando o período de anoitecer, ele precisando de um acolhimento com a sua esposa e seus servos, 2 jumentos. Então passou um senhor vindo da lavoura, que esse homem era de Efraim, olhou, se compadeceu e disse, vem repousar em minha casa. Irmãos, a história é um filme de terror. Ele acolhe então esse mancebo, esse homem, né, a sua esposa, o servo, dá comida aos jumentos, até que a casa é rodeada por homens cruéis, homens estrupadores, homens violentos, e esses homens começam a bater na porta, e a Bíblia vai dizer no capítulo 19, que esses homens pedem que esse jovem saia para fora, eles pedem que aquele senhor entregue o homem na mão deles, para que eles tivessem relação sexual, homossexual, com esse jovem. Estão ouvindo? Estão entendendo? Eles querem o homem. O senhor então sai à porta e diz, não, por favor, pegue minha filha. E a moça, que é a esposa do mancebo, mas não faça tal atrocidade com esse jovem. De uma certa forma também está errado oferecer a filha, sim ou não? A homens violentos. Mas eles estavam tomados por demônio e não quiseram saber de ouvir aquele senhor. Mas mesmo assim o mancebo pegou a mulher que ele reconquistou e entregou na mão daqueles violentos homens. E a Bíblia vai dizer que eles estruparam essa moça violentamente. Violentamente ela foi abusada. E essa moça foi liberada até um determinado horário da madrugada. E ela conseguiu chegar na casa, mas ela caiu à porta. E ao amanhecer, aquele jovem se levantou para ir embora e encontrou a sua esposa no chão. Tentou acordar ela, tentou mexer com ela, mas ela não respondia. Então o texto vai dizer que ele pegou aquela mulher e jogou no jumento e foi embora. Ao chegar no lugar, ele percebeu que a sua esposa estava morta. Uma mulher violentada pelo povo de Benjamim, amém? Aí o que acontece? Esse homem pega um facão, põe a sua mulher deitada, corta a mulher que morreu em 12 pedaços. Vocês estão ouvindo? Ele pegou a esposa que foi violentada, estrupada a noite toda,
cortou em 12 pedaços. Sabe o que ele fez? Mandou para cada tribo um pedaço. Chegou então em cada nação, cada tribo, um pedaço de um corpo. Juntou então em Mispa a reunião para entender que atrocidade é essa que está acontecendo. Como chegou um pedaço de uma mulher em cada tribo? Que isso? E adivinha quem está na reunião? O jovem. A Bíblia vai dizer então que o jovem toma a palavra e diz, explicou a história, explicou que foi acolhido por um senhor, mas que bateram em sua porta homens violentos da tribo de Benjamim e tomaram a sua esposa, estruparam a sua esposa e mataram a sua esposa. Então ele cortou um pedaço indignado com a maldade dos benjamitas e entregou em cada tribo. A Bíblia vai dizer que as 11 tribos em uma só voz, quer dizer concordância, se indignaram, separaram homens de guerra e mandaram para a tribo de Benjamim. Chegando lá, deram uma ordem: quem foi os criminosos que estruparam essa mulher e mataram? E a Bíblia vai dizer que os benjamitas não deram ouvidos. Por isso então, juntou a reunião para matar e destruir os benjamitas. Foi então que na hora da fúria, eles oraram, pediram uma orientação a Deus, e Deus falou: pode ir, primeiro desça a tribo de Judá e destrua os benjamitas. Eles vão uma vez, só que mais de 20 mil homens de Benjamim, eram homens habilidosos em guerra, destruíram Israel na guerra. Aí eles voltam, conciliam uma reunião, e agora? O que nós faz? E Deus deu uma palavra: pode ir de novo. Eles juntam homens de guerra, milhares e milhares, vão contra Benjamim, a tribo de Benjamim. Os soldados de Benjamim conseguem de novo ganhar a guerra. Parece um negócio estranho, né, irmão? Aí, terceira vez, eles se reúnem. E agora? Deus, devemos deixar para lá? Deus fala: não, agora eu vou dar esses homens nas suas mãos. E na terceira vez que eles descem guerra, eles ganham a guerra. Eles matam até as mulheres. Eles destroem. Só que alguns benjamitas fogem. Sobraram então alguns homens, amém? Aí eles se reúnem em Mispa e faz o juramento: nenhuma das nossas filhas serão dadas a nenhum filho de Benjamim, porque nós queremos que a tribo de Benjamim seja extinta. A pergunta é: essas ações maldosas, aí vem uma série de ações, né? Mas calma aí, então Israel se reúne, ganhamos a guerra, eles ganharam a guerra, amém? Eles praticamente acabou com os benjamitas, amém? Sobrou alguns homens, amém? Eles fazem um juramento: não vamos dar nenhum das 11 tribos vai dar as filhas para se casar com esses poucos homens que se sobraram, pouquíssimos, amém, amém? Fizeram o juramento. Só que depois eles caíram em si. O juramento está errado, porque nós vamos destruir uma nação que é uma das nossas tribos, que é um dos nossos irmãos, por causa de uma minoria de homens violentos que fizeram uma atrocidade. E agora? Então a Bíblia vai dizer que eles se lamentaram e choraram, porque perceberam que fizeram um juramento equivocado. Um juramento esse que foi gerado por um momento de ira. Um juramento esse que foi gerado por um momento de estresse. Um juramento esse que foi feito
impulsionado por um momento de raiva, fizeram o juramento. Veja bem, Deus deu uma ordem para eles guerrear, amém? A questão de guerrear, Deus permitiu. Deus permitiu que eles fossem à guerra e combatessem e lutassem contra Benjamim, né? Porém, Deus não deu a direção para eles fazerem o juramento. Estão entendendo? De não dar as filhas a casamento. Deus em nenhum momento permitiu o juramento para comprometer toda a nação. Até mesmo que, se a gente olhar, eles não buscaram direção, eles não oraram para saber se podia fazer aquele juramento. Estão comigo? Aí você vai dizer, mas eles mereciam, sim ou não? Mas calma, quem cometeu a atrocidade não foi toda a nação, foi alguns homens, sim ou não? Esses homens possivelmente morreram na guerra. E Deus pode ter misericórdia de toda a nação, porque ela não errou a nação inteira, ela só omitiu em não entregar os homens. Mas Deus, Ele pode ter a misericórdia para que a nação desse continuidade. O problema é que, movido de ira, o povo fez um juramento que comprometeu a nação. Irmãos, presta atenção. Romanos 9, verso 14, põe aqui para mim. Vai dizer assim: que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Verso 15, é onde eu quero chegar. Porquanto ele declara a Moisés, que interessante, gente: terei misericórdia de quem eu quiser ter, e misericórdia eu terei, e compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Presta atenção. Muitas vezes a gente quer justiça, quer que Deus faça aquela situação ser extinta, quer que Deus visita com justiça aquela pessoa que nos decepcionou. Queremos que Deus venha com castigo sobre a vida de alguém que nos entristeceu. E sabe o que Deus faz? Abençoa a pessoa. Você quer justiça? Não, Deus ouviu, a maldade dele, olha a calúnia que ele levantou. E sabe o que Deus faz com ele? Abençoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele tem compaixão de quem quer ter compaixão. Porque nós não conhecemos o interior da pessoa, e se ela se arrependeu, e se ela pediu misericórdia a Deus, e Deus resolveu abençoar ela. Nem sempre, irmão, você vai ver seu inimigo sendo visitado com uma justiça, com um castigo. Pelo contrário, às vezes você vai ver o inimigo sendo prosperando, sendo abençoado. Não é errado você orar e pedir justiça a Deus, tá? Porque entre os salmos, tem os salmos precatórios, que são salmos, que são orações, que são feitas pedindo justiça. Deus visita o meu adversário, olha a maldade dele. Não é errado você pedir, a justiça divina, mas é Deus que decide se Ele vai ter compaixão ou misericórdia. Porque o texto diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Então o povo faz um juramento, impulsionado por uma ira, uma mágoa, onde ele compromete uma nação. E eles caem em si, que eles se precipitaram. Eles fizeram um juramento que iria ocasionar uma ruína de uma nação, iria dissipar uma nação, sem direcionamento, sem oração. A minha pergunta é: quantos juramentos nós temos feito, impulsionados por um estresse, uma ira, uma mágoa, uma mentira que alguém levantou contra você? Quantos juramentos, quantas alianças, quantas sociedades, quantas decisões tomamos
impulsionados por um momento de ira, de raiva. Aí já foi, já era. Premidos muitas vezes de medo, premidos de estresse, decepção, indignação, perdas, fazemos juramentos que vai resultar em ruína. Eu não vou mais conversar com os meus pais. Gente, presta atenção. O que Deus está falando com você, no momento de mágoa, de ira, premido, de decepção, de trauma, eu não vou conversar mais com os meus pais. Juramentos que comprometem algo que vai gerar ruína, compromete a família, compromete a paternidade. Eu não vou conversar mais com meu irmão, porque ele é ruim, porque ele me entristeceu. Juramentos que vão resultar em ruína na tua vida. Um jovem que tem medo de ficar sozinho, morrer solteiro, né? Morrer solteira. Aí, premido de uma carência, juramentos, se compromete com alguém que vai resultar em uma ruína. Premido de um cenário, premido de um medo de ficar sozinho, faz juramentos. São juramentos que todos os dias, decisões, todos os dias que tomamos, que vão comprometer o nosso amanhã. Gente, você é o resultado da sua decisão de ontem. O que você está vivendo hoje é resultante da sua decisão do dia de ontem. O que você está vivendo nas suas finanças, o que você está vivendo no seu âmbito familiar, o que você está vivendo no seu âmbito espiritual, é só o resultado da sua decisão de ontem. Quer um amanhã melhor? Quem quer um amanhã melhor? Cuidado com os juramentos de hoje, então. Cuidado com as decisões de hoje. E tantos outros exemplos de pessoas que fazem pacto com pessoas até que a morte nos separe em casa. Juramentos que você vai ter que cumprir rigorosamente como cristão. Às vezes uma vida que vai viver comprometido com alguém que te bate, que te humilha, que lhe rejeita. São juramentos feitos, realizados no momento de tensão. Pessoas que comprometem a família, se divorciam por causa de uma fase ruim. Juramentos que vão levar a ruína. Dias ruins, irmão, todo mundo vai ter. Juramentos são momentos, mas também, cuidado, porque não é só os momentos de ruim, de estresse, de tensão, de medo, de angústia, de humilhação, que nos impulsiona a fazer juramentos que vai levar a ruína. Mas também momentos de muita alegria nos faz fazer juramentos que podem nos levar à ruína. Olha o que diz em Mateus 14, verso 6. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, é aniversário, é festa, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou quem? O aniversariante, o Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sobre juramento. Presta atenção, é um aniversário, é uma festa de Herodes. A filha de Herodias dançou. Você que dança aí, ó, 27 dança, né? E ele se alegrou. Uau! Pede-me o que queres, moça. Sobre juramento vou cumprir. Presta atenção. Sobre juramentos. Por conta disso, lhe prometeu sobre juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Verso 8. Foi então que ela, influenciada por sua, pediu dar-me no prato a cabeça de João Batista.
Olha a gravidade, irmãos. O rei ficou angustiado, contudo por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Sabe o que Jesus fez? Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Jesus se entristeceu. Gente, presta atenção, não são só os dias ruins que influenciam nas nossas decisões e nas nossas escolhas e nos juramentos que realizamos, mas nos momentos de êxtase e muita alegria, às vezes também decidimos coisas sem a direção de Deus. Aqueles homens fizeram um juramento no momento de ir em tensão e não perguntaram para Deus se podia fazer, comprometer uma nação, e para tentar arrumar a borrada que fez, fizeram uma série de imprudências e atrocidades. Amém? Momento de tensão. Mas aqui é um momento de alegria. Herodes está comemorando seu aniversário. Tem bolo, tem comida. Vamos contextualizar. Tem refrigerante. Vamos dizer assim. Tem abundância, tem banquete. Aí uma moça dança no seu aniversário. O muito alegrou, então sob juramento ele perguntou a ela: pede